Bom, eu vou tentar aqui ser o mais sucinto possível e explicar a planilha. Então, basicamente é o seguinte: em primeiro lugar, aqui nessa planilha, que é a planilha de investimento, eu trato do negócio como um todo. Tá? Então, o negócio é uma área com a produção de confinamento, né? A Fazenda São Pedro, confinamento Vale do Boi, a produtividade final projetada para 30 mil cabeças de boi por trimestre, hoje instalada de 5 mil unidades por trimestre. Esses 50 milhões, que é o valor do investimento, aqui tem mais ou menos um resumo sucinto do que se trata a fazenda, né? 850 alqueires, alqueire goiano, ou seja, 850, nós estamos falando de 4.200 hectares mais ou menos, com a rede de energia, os currais para confinamento, as casas-sede, a fábrica de ração, que é muito importante, pista de pouso, enfim, toda a estrutura, 4 pivô central, área desmatada, pastagem formada, enfim, tudo que a gente viu lá e que isso é matéria para mais refinamento. Mas basicamente o negócio gira em torno de 50 milhões. E o que são esses 50 milhões? Nós temos um empréstimo do BASA, onde a terra está como garantia, que é de 11 milhões, esse valor do empréstimo hoje é de 11 milhões, aquisição do imóvel e equipamentos, ou seja, tudo que está dentro da fazenda e as máquinas, aquilo que foi financiado pelo BASA, no valor de 38 milhões, ou seja, imóvel, máquinas, equipamentos de energia, rede de água, os quais, enfim, toda a infraestrutura, apenas 38 milhões 794 mil. E a soma disso, 50 milhões, ok? Então, basicamente, isso aqui é um resumo do que se trata do negócio. Aí nós vamos para um cronograma de desembolso. Esse cronograma de desembolso, eu faço um estudo do desembolso de caixa para aquisição do negócio ano a ano, até o ano de 2029, que é quando a gente paga a última parcela do financiamento do BASA. Porque o BASA ele tem são duas parcelas, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Então tem aqui o primeiro semestre e o segundo semestre de cada ano, ok? Então, basicamente o seguinte: aqui em 2019, no segundo semestre, a gente tem a entrada, paga 10 milhões de reais de entrada da compra do negócio, ok? Em 2020, no primeiro semestre, paga da compra do imóvel. Eu dividi aqui, ó, voltando, dividi em o imóvel e o empréstimo do BASA. Tá? Em 2020, a gente tem 2 milhões e meio no primeiro semestre da compra do imóvel e 5 milhões no segundo semestre, ok? E aí a gente tem a parcela do BASA, que é 365.077 no primeiro semestre, 828.481 no segundo semestre, certo? Essa linha aqui é a linha do acumulado da compra do BASA, da compra do imóvel, 10 milhões, 12.500, 17, assim sucessivamente. A gente quita a compra no segundo semestre de 2023, 38.794.594. Que é isso aqui, ó, 38.794.594, na hora que você vem acumulando, ok? E o financiamento do BASA, você tem 3.6577 no primeiro semestre, 8.28.481 no segundo semestre. Novamente eu venho somando, semestre a semestre, ano a ano. Quando chega aqui a gente tem um acumulado de 11.205.426, que é esse daqui que eu deixei anotado, 11.205.426, o total de 50 milhões, ok? Entendido? Vamos para o fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa eu levo em consideração a capacidade produtiva, ou seja, 5 mil bois trimestre. Nós importamos 5 mil bois a cada 90 dias. Ah, Daí, mas você está colocando aqui por ano apenas 3 trimestres. Eu estou sendo aqui conservador, tá? Porque você tem aí um período de mobilização do gado magro, expedição do gado gordo, então assim, 90 dias dentro do curral, mas você tem aí um espaço que varia um pouco, que você tem aí enfim,
conservador, ponho 3 trimestres. A média que você vai conseguir no ano é 3 trimestres e meio. Você não consegue 4, 3,5, 3,5, mas eu arredondo para baixo para a gente ser mais conservador. Okay? E aqui, nesse fluxo de caixa, eu estou levando em consideração a compra da fazenda. Então, em 2019, novamente, a gente entra com 10 milhões. Essa linha aqui de baixo é a soma do desembolso total do trimestre, certo? Essa linha aqui. Então, aqui no primeiro trimestre, 10 milhões. Aí, no primeiro trimestre de 2020, você vai ter que pagar os 365 mil. Então, você tem 365 mil no trimestre. No segundo trimestre, você tem os 2 milhões do pagamento da fazenda, da compra do imóvel. 2 milhões e meio, que é esse daqui, os 2 milhões e meio da compra do imóvel no primeiro semestre, ou seja, no segundo trimestre, que eu estou levando em consideração de 2020, que a gente vai começar a produzir apenas no segundo trimestre, ok? Então aqui não tem nada. Aqui, ó, capital de giro da alimentação do gado. O que é isso daqui, esse capital de giro? Eu tenho 90 dias para comprar o gado, 90 dias de engorda do gado, R$5 por dia o custo de comida desse gado, 5 mil cabeças de gado, ou seja, eu tenho um total de R$2.250.000 para alimentar as 5 mil cabeças de gado que eu estou no curral engordando, ok? Então deu um total no segundo trimestre de 4.750. Só que no final do segundo trimestre, no primeiro giro, na primeira operação, no primeiro ciclo da primeira engorda, a gente tem 20 milhões. O que é esses 20 milhões e 700 positivo? Repare que tudo que é negativo está entre parênteses, tá? O que é esse positivo? Nós temos 5 mil cabeças de gado, uma expectativa de R$18 a arroba, e eu fixando o preço da arroba a R$230, que é o preço de hoje praticamente, tá ok? Então eu tenho um faturamento de 20 milhões e 700 mil reais. Desconto relativo ao gado magro, ou seja, eu comprei esse gado magro. Eu estou colocando aqui que a gente pode pegar esse financiamento do BASA a um juros de 5,44% ao ano, durante 3 meses. Mas vamos supor que não precisa pegar que isso daqui é desembolso de caixa, que você comprou aqui no começo do primeiro trimestre, 12 milhões e meio, que é 5 mil cabeças de gado magro a 2.500, ok? Então aqui no trimestre eu tenho um saldo positivo. No primeiro trimestre de 2020 eu tenho negativo, voltando, tá? No último trimestre tem negativo de 10 milhões, no primeiro trimestre eu tenho um negativo de 365.077, já no segundo trimestre, na primeira operação, a gente tem um saldo positivo de 3.450, ok? Repete a mesma operação aqui no terceiro trimestre, só que no terceiro trimestre, já é segundo semestre, já é a compra da fazenda 5 milhões, o BASA, o financiamento do BASA é 828 mil, o valor da comida continua o mesmo, aí a gente tem uma soma, o valor do faturamento é o mesmo, o valor do gado magro é o mesmo, aí eu tenho um saldo positivo no terceiro trimestre apenas de 121 mil, ok? Aqui eu tenho um acumulado do trimestre, 10 milhões, 365, está aqui o acumulado do trimestre que a gente tem, um saldo positivo aqui no terceiro trimestre de 121 mil apenas. Aqui eu tenho um saldo acumulado na linha do tempo. Eu começo com um negativo de 10 milhões. No primeiro trimestre de 2020, eu tenho 10 milhões 365 mil e 077, que é a soma desses 10 milhões mais esses 365 mil, que é o dinheiro do BASA, que é a única movimentação, a única operação financeira que a gente tem no primeiro trimestre de 2020. Aí, a partir do segundo trimestre, no final do segundo trimestre, onde eu já tenho a operação de engorda do gado, que eu tenho um saldo positivo aqui de 3.450.000 com a venda do gado, eu já começa a decrescer o meu saldo negativo do caixa, certo? Ele cai de 10 milhões 365 mil, que é o maior investimento que a gente vai ter. O momento mais crítico do nosso caixa vai ser apenas de 10 milhões 365.077 negativo no primeiro trimestre de 2020, que é o ponto crítico, o maior investimento. E aí ele começa a decrescer porque a gente tem saldos positivos, ok? Então aqui no segundo trimestre 3.450, no terceiro 121, o saldo nosso negativo é de 6. Já no primeiro trimestre de 2021, novamente, eu vou ter aqui, na hora que eu faço as contas, 365 mil.
os 2.250 da comida, isso aqui é do base, né? Os 365 mil do base, os 2.250 da comida, dá um total de um gasto de 2.615. Os 20 milhões de faturamento, os 12 milhões e meio do gado magro, eu tenho um saldo no trimestre de 5.584. O meu saldo negativo do caixa só é agora de 1.208.000. Quando vier o segundo trimestre de 2021, que eu repito a operação de gado gordo, já agora aqui pagando novamente 2 milhões e meio da amortização da compra do imóvel, repetindo a operação, nosso saldo positivo novamente é de 3.450, eu já tenho um saldo positivo no meu caixa. Então, já no final do segundo trimestre de 2021, certo? Eu já tenho aqui um saldo positivo, que é o ponto de inflexão. Ou seja, 1 ano e meio após a operação, a gente já tem um ponto de inflexão, o nosso caixa passa a ser positivo. E aí, 2021, você vai repetindo as operações de engorda, o seu caixa vai subindo, trimestre a trimestre. Repare bem que eu estou mantendo a capacidade produtiva nossa apenas de 5 mil bois. E aí eu vou subindo. Quando eu chego aqui em 2023, no trimestre, quando eu quito o imóvel, onde eu tenho o saldo apenas ainda do BASA para ser pago, ou seja, aqui no segundo trimestre eu pago a última parcela, que é de 3.795.574 para compra e quitação do imóvel, o saldo do caixa é positivo de 21.880.194. Nós temos saldo positivo de 21 milhões e mais toda a fazenda no valor, essa fazenda, toda a estrutura que está lá produzindo, na pior das hipóteses, ela vale 120 milhões. E aí a gente vai subindo isso daqui ano a ano, repetindo as operações, até a gente chegar em 2029, quando a gente paga a última parcela do BASA, o nosso saldo positivo é de 121.818.846. Ou seja, em 10 anos, nós quitamos a fazenda, com o próprio dinheiro da fazenda, a gente tem um saldo positivo de 121.818. O que é mais importante, o momento mais crítico do nosso caixa é de apenas 10.365.077. Ok? Espero que tenha sido claro, elucidativo e aguardo ansiosamente uma posição de vocês. Forte abraço, tudo de bom.